Ela se senta atrás do vidro. Uma boneca Raggedy Ann, aparentemente inofensiva, mas seus olhos arregalados escondem um segredo obscuro. Esta não é uma boneca comum. Esta é Annabelle. E sua história vai te gelar até os ossos. A história de Annabelle não é para os fracos de coração. É uma história de assombração, de uma entidade malévola que escolheu um brinquedo infantil como seu receptáculo. Uma história que continua até hoje, um testemunho do poder do desconhecido. Era o ano de 1970. Donna, uma jovem estudante de enfermagem, recebeu um presente aparentemente inocente. Uma boneca Raggedy Ann. Sua mãe encontrou a boneca em uma loja de artesanato. Parecia perfeita para o novo apartamento de Donna, um toque de lar enquanto ela estudava para sua carreira. Mas este presente inocente estava prestes a desencadear um pesadelo terrível. No início, não havia nada de incomum na boneca. Donna a colocou em sua cama, um toque de cor em seu pequeno apartamento. Mas logo as coisas começaram a mudar. A boneca começou a se mover. Sutilmente no começo, apenas pequenas mudanças de posição. Donna saía para a aula e, ao retornar, encontrava a boneca em um local diferente. Às vezes estava em outra sala completamente. Os acontecimentos estranhos se intensificaram. Donna e sua colega de quarto, Andy, encontravam a boneca em posições diferentes, seus membros contorcidos de maneiras não naturais. Então vieram as mensagens. Rabiscados em papel vegetal, com uma letra de criança, estavam pedidos de ajuda. Nos ajude, diziam eles, enviando arrepios por suas espinhas. Quem estava escrevendo essas mensagens? A resposta parecia impossível. O medo começou a tomar conta das garotas. O apartamento, antes um refúgio, agora parecia pesado, opressivo. Elas ouviam sussurros à noite, vozes desencarnadas que pareciam emanar da própria boneca. Uma noite, Andy voltou para casa e encontrou a boneca em pé, seus olhos sem vida a encarando. O terror a dominou. Esta não era uma assombração comum. Algo sombrio e sinistro havia se enraizado em sua casa. Desesperadas por respostas, Donna e Andy contataram uma médium. Uma sessão espírita foi realizada e a verdade era mais horrível do que elas poderiam imaginar. A boneca não estava possuída pelo espírito de uma criança. Era um canal para algo muito mais sinistro, uma entidade demoníaca que foi atraída pela fachada inocente da boneca. Esta entidade, a médium revelou, se autodenominava Annabelle. Annabelle, a entidade alegou, era uma jovem que havia morrido tragicamente na propriedade onde o complexo de apartamentos agora estava localizado. Ela foi atraída por Donna e Andy, buscando se agarrar à sua força vital. A médium as avisou, Annabelle não era confiável. Esta entidade não era uma alma perdida, mas uma força malévola se passando por uma criança. Assustadas e desesperadas, Donna e Andy procuraram os renomados investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Os Warren, conhecidos por seu trabalho com outros casos de alto perfil como a assombração de Amityville, reconheceram o grave perigo que Annabelle representava. Eles sabiam que estavam lidando com uma poderosa força demoníaca, astuta e manipuladora. Os Warren imediatamente sentiram a energia sombria emanando da boneca. Ed, um católico devoto, realizou uma bênção no apartamento, mas a entidade resistiu. Os Warren sabiam que precisavam tomar medidas drásticas.
Eles determinaram que remover a boneca do apartamento não era suficiente. A entidade, eles acreditavam, havia se apegado a Donna. Para proteger Donna e evitar que a entidade causasse mais estragos, os Warren levaram Annabelle sob sua custódia. Eles colocaram a boneca em uma caixa especialmente construída, abençoada por um padre, em seu Museu do Ocultismo em Monroe, Connecticut. A caixa, projetada para conter o poder da entidade, deveria servir como uma prisão para o espírito maligno. Mas, mesmo atrás do vidro, o reino de terror de Annabelle estava longe de terminar. Os Warren alertaram que a entidade ainda era poderosa, ainda capaz de influenciar o mundo fora de sua prisão de vidro. Visitantes do museu relataram sentir-se inquietos, nauseados e até mesmo atacados fisicamente após entrarem em contato com a caixa de Annabelle. Ao longo dos anos, houve vários relatos de incidentes estranhos e perturbadores relacionados a Annabelle. Alguns visitantes afirmam ter visto a boneca se mover, sua cabeça virando ou seus membros se contraindo. Outros relataram sentir uma presença fria perto da caixa, uma sensação de pavor os dominando. Um relato arrepiante fala de um jovem que, após zombar de Annabelle e bater em sua caixa, morreu em um acidente de moto no mesmo dia. Sua namorada, que estava com ele na hora, sobreviveu ao acidente, mas afirmou que o jovem havia perdido o controle da moto depois de rir da boneca. Ela acredita que Annabelle foi responsável por sua morte. Um legado de terror. O domínio duradouro de Annabelle. A história de Annabelle continua a fascinar e assustar pessoas ao redor do mundo. A boneca se tornou um ícone da cultura pop, tema de inúmeros livros, documentários e filmes de Hollywood. Mas por trás das representações sensacionalistas está uma verdade assustadora: o poder do desconhecido. Quer você acredite no paranormal ou não, não há como negar a natureza assustadora e inquietante da história de Annabelle. Ela serve como um lembrete de que existem forças neste mundo que talvez nunca entendamos completamente, forças que podem inspirar fascínio e medo. O poder da crença, o medo e o paranormal. A história de Annabelle destaca a poderosa conexão entre o medo e a crença. São nossos medos, nossas ansiedades mais profundas, que muitas vezes nos tornam vulneráveis ao desconhecido. Quando estamos com medo, é mais provável que vejamos padrões onde não existem, que atribuamos significado a eventos aleatórios. O paranormal, por sua própria natureza, existe no reino do desconhecido. É essa falta de compreensão, essa incapacidade de explicar o inexplicável, que torna histórias como a de Annabelle tão convincentes. Somos atraídos pelo mistério, pela possibilidade de que existam forças em ação além de nossa compreensão. Além do vidro, um aviso aos curiosos. A história de Annabelle também serve como um conto de advertência. É um lembrete de que nem tudo deve ser entendido, que algumas portas é melhor deixar fechadas. Os próprios Warren alertaram contra a busca pelo paranormal, argumentando que é um jogo perigoso que pode ter consequências terríveis. A curiosidade, embora natural, pode ser uma faca de dois gumes. Pode nos levar a novas descobertas, mas também pode nos levar por caminhos escuros e perigosos. A história de Annabelle nos lembra de abordar o desconhecido com cautela, de respeitar o poder de forças que podemos não compreender totalmente. A história de Annabelle continua. Hoje, Annabelle permanece trancada em sua caixa de vidro.
Um testemunho silencioso do poder duradouro do medo e dos mistérios do paranormal. Sua história continua a cativar e aterrorizar. Um lembrete arrepiante de que é melhor deixar algumas coisas intactas. Enquanto houver aqueles que buscam entender o desconhecido, enquanto houver aqueles que são atraídos pela escuridão, a lenda de Annabelle permanecerá. Ela é um símbolo de nossos medos mais profundos, um lembrete de que, mesmo em um mundo de lógica e razão, existem algumas coisas que desafiam a explicação. E talvez essa seja a verdade mais assustadora de todas.